irmãos e irmãs, essa parábola é bastante conhecida. Jesus, o que ela simboliza? É a história da salvação, né, e a volta de Jesus. Então, quem é esse homem nobre que partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar? Quem é que foi coroado rei, né? Então, é Jesus. Jesus é o rei do universo, né? Então, ele aqui é a sua paixão, morte e ressurreição e ascensão ao céu, né? Ele volta para ser coroado rei e exaltado pelo Pai. Então, aqueles que não queriam que ele reinasse, né? Então, você lembra, né, essa rejeição do povo de Deus, dos seus inimigos, os homens aqueles que o rejeitaram na época. E também pode simbolizar também aqueles que rejeitam o Senhor, que eles não querem que o Senhor Jesus seja o Senhor das suas vidas. E aqui tem os servos, né, ao qual é confiada. Aqui são 100 moedas, poder ser os talentos, né? Então isso é cada um de nós, somos cada um de nós. São os dons, as graças, a missão que Deus nos dá, a vocação que Ele nos dá, e nos dá tudo o que é necessário, não nos falta nada. Agora, falta nós trabalharmos na messe, nós colocarmos à disposição de Deus aquilo que Ele mesmo nos deu, realmente fazer crescer, colocar os dons à disposição, a serviço, para que quando Ele voltar, a gente possa nos encontrar não de mãos vazias, mas de fato tendo cumprido a missão. Então aqui tem uma situação importante, que ressalta que a nossa participação na nossa salvação. A gente vê esses dois renderam e os dois receberam. O outro usou de uma desculpa, ainda está apada. Eu tinha medo de ti, e tu é um homem severo. Então, justamente se ele pensasse, fosse coerente com aquilo que ele estava pensando, justamente ele teria que trabalhar muito mais, né? Olha, depois esse homem vai me cobrar mais, então eu vou ter que trabalhar mais ainda. Ele usou então uma desculpa para não fazer nada. Então, isso que a gente tem que cuidar. A parábola ressalta que eu não posso me omitir, eu não posso não participar, eu não posso fugir. Aqueles dons que eu recebi de Deus, eu guardar para mim mesmo, enterrar os dons, não usar, deixar de lado, não é comigo. Então, ter medo de me lançar, ter medo de seguir Jesus, ter medo de se colocar à disposição dele, e usar uma desculpa para não servir a Deus, para não colocar os dons a serviço, ser egoísta. Então é aquele princípio que Jesus diz: aquele que quiser salvar a si mesmo, vai se perder. Então a gente tem o contrário. Agora, se a gente perde, a gente se gasta, a gente recebe. Se a gente se entrega, a gente recebe. Quanto mais a gente se entrega a Deus, mais recebe de Deus. Então, todos nós somos convidados então a nos darmos conta que todos os dons que recebemos precisamos colocar a serviço do reino de Deus. Não podemos usar de desculpas para que Deus, chegar diante de Deus e dizer: olha, não fiz, não estava com vontade, não deu. Pois é tudo muito difícil, o Senhor sabe como é que era o contexto da minha vida, eu não consigo, não vai dar. Deus vai dar da parte dele todas as condições para que a gente possa conseguir. Também, uma coisa importante que está no meio da parábola e que é muito importante da vida espiritual é assim: o Senhor diz para o servo, diz: olha, muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas. Veja a importância disso, O que são as coisas pequenas? Porque a fidelidade a Deus começa nas coisas pequenas.
A gente pensa às vezes, né, nos grandes milagres, nas curas, né, nas coisas assim, né, imensas, multidões, como fosse fiel nas coisas pequenas. Aonde? Na tua oração perseverante, na tua confissão, né, na tua caridade, no teu perdão aos teus irmãos, no serviço, né, nos teus horários, a tua disciplina de oração, né, os propósitos que você cumpriu, aquilo que você realmente se propôs com Deus, você cumpriu. Procurou ser perseverante, fiel nas pequenas coisas. Então, e Jesus nos adverte, né? Se a gente não é fiel nas pequenas, não vai ser nas grandes. E aqui existe uma grande tentação, né? A gente não valorizar as coisas pequenas, a gente pensar só nas grandes, né? E querer ir direto para as grandes e esquecer das pequenas. Então, por exemplo, né? Então, se eu pensar em grandes missões, se eu estou lá, se eu sou infiel a Deus, né? Se eu estou vivendo no pecado, se eu estou, né, não levo a sério na vida espiritual, né? Então eu estou de mal com todo mundo, brigo, né, sei lá, né? Fazendo um monte de coisas erradas, aí eu era que nem às vezes o povo de Deus, o povo de Israel, né? Eles era infiel e ainda cobrava de Deus. Uma vez eles perderam tudo, eles quiseram usar a Arca da Aliança para manipular. Eles eram infiéis, né? Não, estavam perdendo a batalha dos filisteus. Não, vamos trazer a Arca da Aliança para cá, né? E trouxeram a Arca e perderam a guerra, porque na realidade não havia fidelidade a Deus. Então, a gente não pode manipular a Deus, né? Agora eu vou botar aqui e pronto. Não. É preciso fidelidade nas pequenas coisas, né? Então é melhor começar assim, né? Pequenas coisas, seja fiel, e isso que vai construindo o caminho da santidade, né? E a igreja, ela vê isso num processo de canonização, né? O que mostra que uma pessoa é santa? A vivência da fé, da esperança e da caridade no dia a dia. Como a pessoa viveu isso na sua vida, chamadas as virtudes heróicas, né? Também, claro, as outras, né? Mas especialmente as virtudes teologais, aonde a pessoa, como ela viveu no seu dia a dia, como é que ela era, né? Quando ela foi perseguida, quando ela foi, né? Como é que ela vivia relacionamento com as pessoas, como é que ela era no convento, como é que ela era isso, como é que ela... Ali que demonstrava a santidade de vida, como ela vivia o seu cotidiano. A santidade é um processo do cotidiano, é a santificação das coisas pequenas, é você fazer com amor, né? Fazer a vontade de Deus com amor, né? E as pequenas coisas com fidelidade, é ali que está o segredo. Então, não despreze as coisas pequenas. Aliás, não tem coisas pequenas. Se você coloca todo o teu amor ali para Deus, é grande. Lembra a oferta da viúva, né? Muitas pessoas botavam muitas coisas, muito mais dinheiro, com muito mais, né? Mas a viúva, ela dava nada em termos de valor monetário. Mas Jesus afirma que ela deu mais que todos, porque ela deu daquilo que faltava. E o amor dela ali foi generoso, ela deu tudo o que ela tinha para Deus. E isso, então, é isso. Então, o que é isso? É cada coisa pequena, a gente colocar todo o nosso amor, todo o nosso empenho, mesmo nas coisas menores que a gente faz, fazê-las com amor, com o melhor para Deus. E isso que vai nos levar para o céu, é
como nossa fidelidade nas pequenas coisas. Então, que Deus nos ajude, na sua graça, na sua infinita misericórdia, a crescermos cada vez mais nessa fidelidade das pequenas coisas, de fato, colocarmos à disposição de Deus todos os dons que Ele nos deu e nos empenharmos o máximo naquilo que Ele nos pede, para que os talentos, os dons que Ele nos deu possam ser multiplicados o máximo daquilo que Deus desejaria que acontecesse. Então, vamos fazer um breve momento de silêncio, cada um de nós, acolhendo no coração a palavra do Senhor.